Engenharia Science aqui. No episódio de hoje a gente vai falar de novo sobre a nova economia austríaca, aula 6 sobre lógica proposicional de Hazlitt. E hoje a gente vai começar falando sobre demanda, né? Então a gente tem duas afirmações que são diferentes e até contraditórias. Talvez em alguns contextos elas se apliquem, mas você escolher entre a primeira e a segunda vai definir muito a sua visão de economia. Então, a primeira diz que a demanda cria a oferta. Então, o aumento na demanda por algo aumenta a produção, porque tem mais pessoas querendo, a empresa vê isso, e aí ela produz mais, porque agora tem mais pessoas querendo aquilo. Por exemplo, na área de musculação, suplementos, por exemplo. Teve uma alta na demanda por razões de propagação de informação nesse contexto. Ou pode ser na área de natação, de repente tem uma demanda que está crescendo por conta de certos fatores, enfim, qualquer área. Ou por certos alimentos, produtos elásticos, né? Em que o preço afeta a demanda, né? Muitas pessoas querem comprar, como por exemplo jogos. Então se o jogo está R$350, a pessoa não vai comprar. Mas se tiver 200, ela pode pensar que provavelmente vale a pena. Por isso o preço de jogos é elástico. Então, o que se diz segundo aqui? Que a oferta, o aumento na oferta, aumenta a demanda. É claro que você pode usar exemplos dos dois casos, mas no geral, a demanda cria a oferta cria a demanda. A primeira versão aqui é uma versão keynesiana, né? Então, Keynes, ele dizia que a demanda criava a oferta. Agora, a lei de Say, ou Say's Law, eu até deveria deixar um livro posteriormente para quem quiser ler desse tema, né? Que é um livro chamado A Rehabilitation of Say's Law, do W.H. Hutch, e que tenta defender, né? Que a produção que cria demanda, que a produção, o aumento da produção cria os meios, mecanismos de aumentar a força de trabalho. Tem que ser pago em salários, os meios de produção, então importação de matéria-prima, importação de máquinas para questão industrial, para fabricar, por exemplo, roupas ou diversos tipos de embalagem de comida, não importa, mas que vários efeitos que são causados pelo aumento da oferta criam a demanda. No geral, é uma generalização. Obviamente você pode usar exemplos que isso não é o caso, né? Então eu creio que os dois exemplos funcionam em alguns contextos, mas para quem acredita na lei de Say, e para quem é da economia austríaca tradicional, normalmente ele vai pensar que o último aqui, o segundo, é uma visão mais austríaca dessa questão, né? Eu pessoalmente creio que eu prefiro o segundo, a lei de Say. Eu creio que a oferta cria demanda. Então, por exemplo, em alguns contextos, né, vamos supor que não tenha, por algum motivo, um tipo de cereais no matinais, né, que tipo de sucrilhos da vida, entre várias marcas no país. Não tem. Ninguém disse que queria sucrilhos. Alguém foi lá, produziu, muitas pessoas começaram a gostar, começou a ter anúncios, propagandas, e a produção de sucrilhos numa região que ele não existia, criou a demanda. Pode ser um exemplo de algo que não existia no mercado e que o empresário criou e criou a demanda. Então a demanda também se cria. Então, você mostra um produto que de repente as pessoas nem gostam, mas o jeito que se apresenta, a forma que você cria um marketing digital, coisa do tipo, faz a pessoa aumentar a demanda por ele. Uma demanda artificial? Não. O que importa, o que define a demanda é o que as pessoas desejam consumir. Isso é totalmente subjetivo e varia de tempo em tempo também. Tem também o que é chamado de demanda por trabalho, esse D de demanda, tá? Demands, e labor é de trabalho. Então, quando a demanda por trabalho sobe numa região, o salário aumenta. Eu vou tentar provar isso aqui. Quando a oferta de trabalho aumenta, os salários abaixam. Isso daqui são generalizações, né? Tudo isso daqui depende do contexto. Mas no geral isso acontece.
Por que demanda por trabalho aumenta os salários? Quando uma empresa, por exemplo, que precisa de programadores, ela precisa de todo jeito e ela quer isso pra ontem, né? É uma emergência, né? Eles precisam fazer um aplicativo e tal, eles querem programadores não terceirizados, mas da própria empresa. Então vai criar uma demanda por trabalho nessa área, que vai naturalmente fazer os salários dessa área crescerem, naturalmente. Depende, né? Quando a oferta aumenta, vamos supor que tem muitos programadores bons no mercado, um número absurdo. Então aí você não tem uma procura tão grande pelas empresas de programadores, o que não é o caso nessa área. Mas eu já estou dando um exemplo. Vamos supor que numa região específica está saturado o mercado de programadores. Tem um nível alto, gigante, né? Ou um nível incrível de médicos, né? Então tem muitos médicos formados por metro quadrado. O que acontece? Você vai ter um suprimento muito grande, uma oferta muito grande de supply, né? Que esse super de supply. Esse L aqui é de labor. Então, supply of labor é oferta de trabalho, né? E aí, no caso, na verdade, nem é só o salário, a demanda pelo trabalho vai diminuir. Então, por exemplo, o neurocirurgiões é um trabalho muito específico, que demanda anos de estudo, né? Então, tem uma escassez de neurocirurgiões em diversos tipos de hospitais, porque é uma coisa muito específica. E até de especializações dentro dessa área. Então, tem neurocirurgião que é focado em tirar neuroblastoma, que é focado em tirar certos tipos de tumores específicos, em certas áreas, que é especialista nisso. Então essas especialidades criam uma demanda por elas que aumenta o salário deles. Diferente de um médico clínico geral, que não tem especializações, não tem tanta experiência, naturalmente o salário vai diminuir, até porque tem mais daí. Dentro da área da medicina tem áreas que tem uma grande demanda por essas áreas, mas pouca oferta, né? Então, um exemplo, um aumento na oferta de trabalho, supply of labor, pode acabar em alguns casos em empregos específicos, criando a dificuldade para achar empregos, né? Quero dizer, quando tem muitos trabalhadores numa região, com uma skill específica, seja programação, professor de inglês, informática, qualquer tipo de profissão, a tendência é que, mesmo que seja uma mão de obra específica, especializada, pode haver uma alta que vai criar esse efeito que a gente tem aqui. Também se pode pôr que abaixa, né, na oferta, que é uma demanda menor. Não, abaixa na oferta que é uma demanda maior, na verdade. Porém, eu não acredito que seja o caso no mercado de programação, por exemplo. Há uma demanda grande demais por novos programadores em diversas áreas, né, porque tem setores aí de programação para aplicativo, para site, para back-end, para data science, enfim. Então, quando a oferta por trabalho, supply of labor, diminui, tem menos oferta, salários aumentam. Mas peraí. Aqui a gente tem que investigar isso aqui, porque isso aqui, quando a oferta tá baixa, salário aumenta, ou ao contrário. Quando a oferta naturalmente está alta, naturalmente o salário vai diminuir, é isso mesmo. Quando a oferta está baixa, os salários aumentam. Então, maiores salários significa mais produção. Vamos supor que você está trabalhando numa área de programação e seu chefe decidiu te dar um salário maior. Isso significa que a produção em diversos componentes desse setor vai aumentar? Eu creio que sim. Eu creio que quando uma pessoa ganha mais, ela tem mais incentivo a estar naquele emprego e trabalhar bem. Só que o problema é que é uma coisa aqui que é controversa, né? Eu já vi muitos caras do YouTube falando sobre isso, né? E a produção, o aumento de produtividade aqui não é produção, né? É produtividade. Então, os salários maiores aumenta a produtividade. Isso daí é verdade. Mas o aumento na produtividade aumenta salários? Aqui tá escrito que não, né? Eu coloquei que não. Mas você concorda com isso? Você tem que pensar, né? Você concorda ou não? Porque você não pode acreditar no que eu tô falando aqui cegamente, né? Você tem que pensar, será que realmente a produtividade aumenta
salários aumentam? Não necessariamente. Tem empresas, e isso tem várias trends de discussões no YouTube sobre isso, principalmente da gringa, e na área de programação, em que certos programadores eles mostram iniciativa e eles não conseguem promoções e salários em certas empresas. Isso é algo que é muito comum. Infelizmente, né? Você tem que ser recompensado pela sua média de produtividade. Senão você vai para outra empresa. É job hopping, né? Então, se os agentes de uma empresa aumentarem a sua produtividade, isso não significa nada. Especialmente no mundo corporativo. É de conhecimento de muitos que quando você se esforça demais numa empresa, você tende a ter mais trabalho. As pessoas te dão mais trabalho, confiam mais para te dar mais trabalho, mas não necessariamente aumenta o salário. Pode ter uma empresa que aumenta, mas é conhecido de muitos que não necessariamente. Então, mesmo promoções salariais podem ir para pessoas que talvez você discorde. Então, de repente, a pessoa é amiga do chefe ou das pessoas que estão no comando. De repente, ela não tem uma produtividade maior que a sua e ela recebe o aumento ou aquela promoção e você não. E por isso que não necessariamente produtividade significa maior salários, né? Mais salário significa mais produtividade normalmente. Então, são generalizações. Então, tem uma passagem bíblica no Eclesiastes, né? De Salomão, que era um cara bem rico, né? Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. Também que todo homem coma e beba e goze do bem todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, né? Caso que trabalhar e consumir, se uma viagem com os filhos, família, se ir no shopping, isso é um dom de Deus. Você aproveitar dos frutos do seu trabalho é um dom de Deus. Só que algo é impossível. Isso daqui é uma impossibilidade. Então isso daqui não está certo. Eu estou usando lógica proposição de Hazard para falar algo que eu não concordo. Então eu não concordo com essa proposição aqui. Você pode pôr no comentário o que você acha. Menores salários aumentam a produtividade de agentes na empresa. Com a mesma inflação, não teve deflação. Vamos supor que não teve deflação, os preços continuam o mesmo, só aumenta. Então não teve deflação. Isso daqui vai acontecer? Com certeza não. Então essa afirmação aqui está incorreta. Menores salários normalmente geram baixa na produtividade. Então essa afirmação aqui está incorreta. Então você tem que pensar, você tem que olhar para essa proposição e tentar pensar, será que é verdade ou não? E segue também que menor produtividade cria menos lucros, o que cria mais demissões. Então, se um time, por exemplo, de telemarketing ou um time de vendas, de sales, né, tem uma produtividade baixa no semestre, os lucros diminuíram. O que uma empresa sensata vai fazer? Ela vai demitir os funcionários e contratar outros. Isso aqui é verdade. Então, a baixa na produtividade pode gerar lucros menores. Então, é algo natural. Uma coisa interessante. O suprimento, a oferta, né? The supply of labor da educação terciária ou tertiary education, que é de faculdade, né? Então, o aumento da oferta de pessoas num país, numa cidade, numa nação que tem educação terciária, que tem faculdade, por exemplo, aumenta o custo de vida de uma região. Isso é algo que acontece na Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul tem uma pressão muito grande para as pessoas entrarem nas grandes universidades, porque os melhores empregos, né, vão ser dados para pessoas que, por exemplo, se formam na Universidade de Seul ou nas 5 maiores universidades. Muito mais do que aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Lá tem uma cultura de que a faculdade, não seu conhecimento necessariamente, mas a faculdade que você estuda define o quanto você vai ganhar na empresa que você vai trabalhar. Ou a empresa você vai trabalhar na Samsung, por exemplo, uma empresa grande. Você tem que estar entre os caras top da universidade mais top. E isso daqui é custo de vida, né? Cost of living. Então isso daqui é verdade.
Na Coreia do Sul, teve um aumento gigante em educação privada e educação terciária. Então você pode ver gráficos, eu não mostrei aqui, mas tem gráficos que mostram essa questão no aumento lá. Tem uma grande baixa natalidade que tem a ver com isso também, mas a questão é, com o aumento de skill e também da concentração de capital numa região, o custo de vida cresce. Não necessariamente isso daqui é uma relação causal, que é isso que causa um aumento de custo de vida, são outras questões que causam. Mas a questão é a oferta de trabalho terciário, o aumento em skills necessárias para você manter seu custo de vida, tem um impacto social muito grande, especialmente na Coreia do Sul. Ou eu posso dizer aqui que uma baixa em supply of labor de educação terciária, né, na oferta de trabalho de pessoas com skills de nível universitário, né, que não abaixa o custo de vida. Então, essa baixa não abaixa o custo de vida. Uma proposição. Já pode estar errada ou não. Então, será que menos pessoas na faculdade vai abaixar o custo de vida? A questão é que não. Que não tem uma relação causal aqui. Será que se menos pessoas se formassem, o custo de vida diminuiria? Essa proposição nem faz sentido. Isso não pode ser usado como causa, na minha opinião. É claro que o custo de vida sobe ao longo dos anos, como países como Bermuda, Suíça, Cayman Island, Bahamas, Irlanda, Singapura, e os maiores custos de vida. Porém, eu creio que a concentração de capital é a coisa mais importante para o aumento do custo de vida. O que é concentração de capital? É o modo de capital que está alocado num lugar, seja em real estate, que é em mercado imobiliário, por exemplo. Então, você vai numa região, numa cidade, a parte mais rica, você vai ver que tem prédios maiores, tem casas mais de alto padrão, e obviamente mais caras, com piscina, coisa do tipo. Você vai, por exemplo, em Alphaville, na parte mais rica, você vai ver que é uma diferença bem grande comparado a regiões periféricas. Então, é óbvio que tem mais concentração de capital em Alphaville, na parte mais rica, do que em regiões periféricas de São Paulo, por exemplo. Então, a concentração de capital é maior ali, tanto do ponto de vista imobiliário quanto do ponto de vista de preços de produtos, coisa do tipo. Você vai, por exemplo, no Catar, por exemplo, você vai ver que a concentração de capital lá é muito grande por metro quadrado. Então, e tem várias causas para isso, né? Então, eu já mostrei esse símbolo aqui dessa equação aqui na última aula. Então, quando aumenta a concentração de capital, então o capital por metro quadrado numa região, isso vai aumentar o custo de vida por metro quadrado na região. Isso aqui eu acredito que é uma lei, né? É algo que acontece. Então, uma região com mais capital concentrado ali, mais pessoas com mais dinheiro, por N razões, que estão nas maiores empresas e coisa do tipo, vai aumentar o custo de vida da região. Então, os preços de produtos que, até na região periférica, é o mesmo produto, vai custar mais caro lá do que na região periférica, embora seja o mesmo produto com a mesma qualidade, por exemplo. Uma casa, por exemplo. Então, segue que menor concentração de capital numa região por metro quadrado vai abaixar o custo de vida por metro quadrado. E, como eu disse antes, que o aumento de concentração de capital por metro quadrado vai aumentar o preço de produtos nessa região. Então, mesmo no mercado, mesmo nas lojas, vão ter preços maiores para produtos iguais ou diferentes. E, normalmente, a estrutura física das lojas, restaurantes, ou seja, um padrão maior também. Então, se você for, por exemplo, em Mônaco, num restaurante em Mônaco, obviamente, os preços vão ser altos. Vai ter restaurantes de luxo e tal, mas várias questões ali que vão ser normais, tipo hambúrguer, coisa do tipo, pode ser mais caro lá do que uma região periférica de um país de terceiro mundo. Porque o que é esperado de uma pessoa que mora em Mônaco é maior do que alguém que mora em Serra Leoa, por exemplo. Então, também uma maior concentração de capital por metro quadrado vai gerar maior consumo também. Então, onde tem mais dinheiro para consumir, vai consumir mais. É óbvio. Necessariamente, né? Porque você tem um superávit de consumo, né?
Outra coisa também que vai acontecer, isso aqui é importante. Principalmente na Coreia do Sul, o aumento na concentração de capital aumenta o que é chamado de private education, que é a educação privada. Então, eu tenho certeza que ninguém na área mais rica de Alphaville estuda em escola pública. Por quê? Porque eles têm dinheiro para pagar particular. Então, eles investem mais em educação privada e também em faculdade privada. Se bem que a maioria dos casos que vai para faculdade pública é da parte privada, mas aí a ideia é só no Brasil. E aumento da concentração de capital aumenta o preço de casas, house prices e house rent, que é aluguel. Então, a mesma casa em Alphaville, vamos supor que é a mesma merda. Vai custar mais, por conta que o metro quadrado na região é mais valorizado, e é uma questão subjetiva. O preço de uma casa é um valor subjetivo que a pessoa dá com relação ao mercado e região que ela tá. A pessoa que compra também tem noção disso. Ela vai comparar vários preços na região. E, obviamente, a região pode valorizar. Eu lembro até de um mangá que eu li. Que o cara voltou. É um mangá que é a história de um cara que voltou à vida. E ele era adulto, né? Ele era um cara que manjava. Tipo um gangster, né? Só que ele volta à vida e nasce na família de um cara rico. O cara mais rico da Coreia do Sul, né? Um dos mais, né? E aí, quando ele era jovem, né? Já com conhecimento dele, porque é um mangá, né? Uma história fictícia. Ele compra uma casa, pede dinheiro pro avô dele, por certas razões, porque ele ajudou o avô dele numa questão política ali, que ele ganhou dinheiro. E aí, ele ganhou um presente que era comprar uma casa na região que ele quisesse. Ele pediu pro avô dele, né? E a casa que ele comprou foi numa região que ele sabia que no futuro, porque ele voltou no tempo, né, na história do mangá, que ele sabia que no futuro ia valorizar. O que aconteceu? Ele comprou um rancho nessa região que ia valorizar, porque até valorizou na vida real, né? Porque tem uma mistura de ficção com vida real. Porque era uma área de Seul que teve uma iniciativa do governo de construir casas ali. E aí aquela região valorizou. E aí o preço do rancho, naturalmente, sem ele fazer nada, valorizou e ele vendeu por 10 vezes o preço original. Então a região teve uma concentração de capital maior ali. É visual. Uma coisa que vale muito a pena você entender é que o PIB, a maior porcentagem do PIB, não per capita, mas a maior porcentagem do PIB mundial no setor imobiliário. Não sei quanto porcentagem, mas é uma porcentagem muito maior do que os outros. Então todas as áreas, até a área de investimentos e tudo, tomam um couro para investimento imobiliário. Ele sempre vai ser a maior parte do PIB. Toda empresa precisa de um lugar para ficar, toda pessoa precisa de um lugar para morar. É uma coisa natural. Então, é um dos mercados mais importantes. Tanto que a crise de 2008 e a crise na China recentemente também é causada por causa do setor imobiliário. Problemas do setor imobiliário. Quando você tem um problema, principalmente de financiamentos no setor imobiliário, como aconteceu na crise de 2008, nos Estados Unidos e no mundo todo, que causou um efeito no mundo todo, né? Do subprime, isso cria problemas crônicos em várias partes da economia. Então é muito importante a área que é chamada de rate, né? Para o mercado imobiliário. Então, a concentração de capital numa região vai aumentar o preço de casas e de aluguéis. Mesmo que seja a mesma merda. O mesmo metro quadrado, a mesma casa, o mesmo tijolo usado. Aumentos. Então, essa questão de concentração de capital é muito importante. Naturalmente, se você tiver uma região tem menos concentração de capital, o preço de casas e aluguéis vai baixar. Simples. Isso é óbvio. Então, no geral, era isso. Eu creio que algumas equações eu até tô mudando de ideia, né? Porque o serviço tira uns meses, né? E aí eu tô vendo algumas coisas que eu escrevi, eu tô discordando delas, né? Mas eu vou provavelmente mudar várias. Eu vou ter que revisar bastante esse livro e mudar algumas questões que eu não concordo com o que eu escrevi ou que não tem lógica. Mas, no geral, o que eu tentei explicar aqui é sobre como demanda, produtividade, oferta de trabalho, todas as coisas
como se compõem no sistema econômico. Entender elas é muito importante, não só para alguém que estuda economia, mas também para todo mundo, né? Para entender qual que é a lógica por trás das coisas que acontecem na nossa vida. Porque economia é uma coisa que está envolta na nossa vida. Envolta na. Você está usando um computador, celular, você comprou. Tem várias questões, relações econômicas que aconteceram, transações, questões de produção que fizeram o seu celular na sua mão, o seu fone. E entender tudo isso é importante para você ter um entendimento geral de como o mundo funciona, né? No geral era isso. Então, é, eu não sei quantas aulas vai ter ainda. Não sei se vai passar de 8 ou 9, mas com certeza eu vou fazer as 7, né? Então é isso, até o próximo episódio.